E aí, pessoal de Mateprática, vamos embora? Olha só, hoje Zé, como vocês estão vendo aí, me perguntou se esse garrafão realmente tem 20 litros de água, como vem dizendo aí nas informações dele, né? Ele tem a informação aqui no rótulo, vamos dar uma olhada aqui. $20 litros, ok? Tá dizendo. Então, Zé tá querendo saber se realmente tem 20 litros e a gente vai usar, né, Zé, matemática para isso. Pessoal, se vocês observarem bem, o próprio garrafão ele traz uma faixa aqui, né, passando exatamente no centro do círculo da base do garrafão. Essa medida aqui a gente vai considerar como sendo a referência para nosso diâmetro. A gente vai ter que pegar aqui o diâmetro ou o raio, né? O diâmetro é mais fácil porque a gente fica com uma precisão maior da medida. Então a gente vai medir aqui o diâmetro. Observem que a régua ela passa um pouco, né? Aqui dessa base. Porque é óbvio que o corpo do garrafão ele vai um pouco mais, né? Ele compensa também com essas diferenças aqui, ó, que se você for observar, não vai deixar o garrafão um cilindro perfeito, né? Mas a maioria do corpo do garrafão é um cilindro perfeito sim, ó. A maioria dele é sim. Então, eu estou usando como referência essa base, né? Passando um pouquinho aqui da régua, para a gente ter um diâmetro aproximado. É óbvio que eu não vou ter a medida exata desse jeito, fazendo assim. Mas aí, como eu estou passando um pouco, né? Passo um pouco aqui da dimensão real. Então a gente vai considerar que esse volume que a gente vai encontrar aqui será um pouco maior do volume de 20 litros, né? Se tiver um pouco maior do que esse volume é porque provavelmente esse garrafão tem 20 litros mesmo, ok? O diâmetro, ele mediu aproximadamente, a gente faz naquelas aproximações lá, ele mediu 27 centímetros, tá? Então, essa é a primeira informação. E outra informação importantíssima, óbvio, é a altura do cilindro, que eu também esqueci de medir lá na outra. Então, para a gente medir agora a altura do cilindro, eu vou marcar aqui 30 centímetros aproximadamente aqui. E vamos ver quanto é que tem para cima aqui, mais uns 10 centímetros. Então a gente tem de altura aproximadamente 40 centímetros, tá bom? Guarde esses dados aí, porque tudo é muito aproximado. Então a gente vai ver o que é que bate aqui no volume real do garrafão, ok? Aí pessoal, esses são os dados que nós temos, né? É óbvio que a gente usou aproximações aí para encontrar o volume do garrafão, mas quando a gente for trabalhar a parte matemática, a gente vai trabalhar com os dados precisos aqui que a gente tem e fazer a continha aplicando dentro daquela formulazinha de volume de cilindro. Repare que o volume do cilindro, pessoal, ele é simplesmente a área da base vezes a altura do cilindro. A área da base do cilindro é um círculo, né? Uma área circular, multiplicada pela altura, você encontra o volume do cilindro. Recapitulando, para a gente calcular quantos litros há naquele recipiente, a gente vai ter que encontrar o volume. Quando a gente pergunta a capacidade em litros, a gente quer saber o volume do recipiente. Então o volume já sabemos a formulazinha aqui, a área da base vezes a altura. E aí vamos só substituir os dados, né? A gente tem aqui o π, 3,14, o raio, que é a metade do diâmetro. Lembrem que no vídeo a gente calculou o diâmetro, que é a dimensão completa lá. O raio é só metade, tá bom? Então metade de 27 ao quadrado vezes 40. É importante que vocês façam essas contas aqui, tá bom? Tentem fazer manualmente, que a gente na prova a gente não tem o acesso à calculadora. Então tentem fazer manualmente para ver se bate com esse resultado. Eu multipliquei tudo isso sem considerar as casas decimais. Então eu multipliquei 314 por 18.225. Desconsiderei as casas decimais para multiplicar e no resultado eu vou retirar as casas decimais para organizar o resultado corretamente. Então repare que são duas casas decimais aqui e duas casas decimais aqui. Após multiplicar tudo, é só voltar as casas decimais, 4 casas. 1, 2, 3, então a vírgula fica aqui. Teremos 22.890,6. Repare na unidade medida. Aqui o raio está em centímetros, né? A altura também em centímetro, a unidade de medida aqui é centímetro. Então, quando eu multiplicar centímetro por centímetro por centímetro, que aqui é o quadrado, né? E aí então vamos ter a unidade de medida centímetro cúbico. E aí eu botei alguns dados aqui importantíssimos, né? Que a gente não pode esquecer, a gente tem que praticar bastante para não esquecer esses dados aqui.
que são as comparações de volume, né? Então a gente sabe que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é 1 litro. E 1 centímetro cúbico é 1 ml. A outra coisa aqui também, 1 litro, 1000 ml. A gente já sabe disso, né? Uma garrafa de 2 litros de refrigerante tem 2000 ml, ok? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, 22.890,6 centímetros cúbicos. Ou seja, a gente também pode dizer que isso aqui é 22.890,6 ml. A gente sabe que 1000 ml formam 1 litro. A cada 1000 ml eu tenho 1 litro. Então, para saber quantos litros eu tenho, basta dividir esse número por 1000. Resumindo, quando você tiver a dimensão em centímetro cúbico e deseja converter para litros, basta dividir por 1000. Dividir o número por 1000 é muito fácil, né, pessoal? Basta que eu tire 3 casas decimais, correspondentes aqui aos zeros, né? Voltando às 3 casas, 1, 2, 3. Parei aqui, ó, aproximadamente 22 litros, 23 litros. Então chega naquele volume que a gente estava procurando saber se realmente o garrafão tinha 20 litros. A gente aproximou as medidas, chegamos no número bem próximo. Então é isso aí, valeu. Aqui, ó. Água. Nem abri ainda, só quer água. Não, Zé, não tem água ainda não. Nem adianta. Só vai tomar água depois que fizer os cálculos.